Sejam bem-vindos, Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, vamos lá com as resenhas de Batman The Animated Series, chegando a um episódio muito clássico e muito lembrado aqui desta animação. Almost Got It, ou Quase o Peguei, é o 46º episódio na ordem cronológica e o 35º na ordem de exibição. Temos sua primeira exibição em 10 de novembro de 1992, contando com o roteiro de Paul Dini e direção de Eric Radomski. A animação foi feita pelo Dong Yang Animation Co. Na trama, enquanto se escondem da polícia, o Coringa, o Pinguim, o Duas Caras e o Crocodilo se reúnem no bar de criminosos, chamado Deck Empilhado, para jogar cartas, trocar histórias e compartilhar teorias sobre o seu grande nêmesis. Duas Caras duvida que o Batman seja uma pessoa só. Pinguim teoriza que o Batman sofreu algum trauma relacionado ao crime no passado, o que acaba sendo verdade. O Crocodilo acredita que o Batman é um robô. A Erva Venenosa chega então e pede um chá de ervas e depois entra no jogo. Logo depois, os 5 começam a discutir sobre quem chegou mais perto de matar o Batman, e cada um conta a sua própria história de como quase o pegaram. Estamos aqui então diante de um episódio focado em vilões, meus amigos. O Batman acaba nem sendo o protagonista da vez aqui, mas sim nós temos os famosos vilões do Homem-Morcego contando as suas histórias de como quase aí mataram um Homem-Morcego, como diz toda a sinopse. É interessante que esse trabalho aqui, muito bem lembrado, é baseado também em um quadrinho. Esse episódio é baseado no quadrinho que tem título Onde Você Estava na Noite Onde o Batman Foi Assassinado, publicado em 1977, nas edições Batman 291 a 294. É uma história em 4 edições, então, onde nós vemos os vários vilões do Homem-Morcego, Mulher-Gato, Charada, Coringa, contando então como supostamente eles teriam matado o Batman. É uma história que foi publicada no Brasil, inclusive naqueles encadernados de 70 anos que a editora Panini Comics publicou no passado, que tinha até papel ali, jornal e etc. Mas é uma trama interessante que acaba sendo adaptada pelo Paul Dini aqui. Os episódios que o Paul Dini escreve são sempre os melhores e mais criativos. Eu gosto muito desse episódio de como a gente vai vendo um pouquinho dos personagens aqui e como a gente vai enriquecendo também tudo que envolve esses antagonistas do Homem-Morcego. E é um episódio que você vai vendo com o passar de toda a trama que ele se baseia em outros detalhes que envolvem os quadrinhos também, quando você vai vendo todas as 4 histórias sendo contadas pelos vilões. E é interessante pensar aqui que quem acaba dando todo o condão, toda a dica ali pra galera contar suas histórias é o próprio Batman. E aqui eu vou entrar em spoilers, tá? Eu espero que você já tenha assistido esse episódio. Por favor, vai lá na HBO Max e assista. Mas quando nós estamos vendo os vilões jogarem as cartas ali, chegando, conversando sobre o Batman, inclusive nós temos ali o foco nas mãos de cada um dos vilões, mostrando um pouquinho de como eles são, né? O Pinguim tem todo o lance de ser um cavaleiro, um lorde, você vê tomando um chazinho dele, colocando um limãozinho. O Coringa ali tentando sacanear a galera com o carteado. O Duas Caras, quando ele acaba sendo referenciado, a gente vai ver que as cartas dele sempre tem pares, fazendo referência então ao Duas Caras. Quando ele tá colocando inclusive ali o leite no seu café, no seu chá que seja, o nome do leite se chama Half, metade. Inclusive ele colocar leite no café é uma coisa também que envolve duas coisas. Então ponto a ponto você vai vendo ali os vilões falando sobre o Batman, falando coisas corriqueiras, jogando o seu carteado ali. Entretanto, é o Crocodilo que acaba dando a dica pra galera falar de como eles quase pegaram o Batman, pro Homem-Morcego então chegar naquilo que ele quer no final do episódio. Então quem dá toda a dica aqui, quem acaba sendo de certa maneira o protagonista, ainda é o Batman quando ele acaba então trazendo tudo isso. Até porque o protagonista é sempre aquele que toma as decisões que fazem com que a história ande. Então as decisões tomadas aqui pelo Batman para fazer com que os personagens, os vilões contem a história, faz ele um protagonista também. E o objetivo do Batman acaba sendo no Coringa, até porque ele tem que contar a história de onde a Mulher-Gato está. O Batman quer salvar aí o amor da sua vida. Além de você ter todas as construções aqui, nós temos a chegada da Era Venenosa, fazendo referência ao passado do relacionamento dela com o Duas Caras, o Harvey Dent. Inclusive, é uma coisa que tanto o Harvey quanto o Duas Caras concordam, que eles odeiam a Era Venenosa. E a partir dali a gente vê várias histórias que não só trazem detalhes envolvendo a trama naquele momento, mas também que enriquecem o lore do universo animated. O que a gente vê, por exemplo, de importante envolvendo a Era Venenosa, que inclusive está com um traje diferente daquele que a gente viu nos 2 últimos episódios onde ela apareceu, que é um traje que ela usaria mais pra frente no redesign ali das novas aventuras do Batman. Mas ali nós temos a primeira citação que ela tem imunidade então aos venenos, coisa que é importante envolvendo a Era. E até nós temos a referência ali envolvendo as abóboras explosivas. Anteriormente, no primeiro roteiro do Paul Dini,
era para que fosse toda a temática do Natal sendo colocado na história da Era Venenosa, mas depois o Bruce Timm deu a dica para mudar, eles colocaram então a temática do Halloween, do Dia das Bruxas. E esse lance que envolve as abóboras explosivas é uma referência inclusive ao próprio Mark Hamill. Mark Hamill, que é o dublador do Coringa, fala sobre as abóboras explosivas, e ele foi ali o dublador também no desenho do Homem-Aranha do Duende Macabro, que tem também, né, as abóboras explosivas. A segunda história não poderia ser de outra pessoa senão do Duas Caras. Nós temos toda a referência à questão da moeda gigante que fica na Batcaverna, que até o próprio Duas Caras fala que a moeda foi dada ao Batman depois de ter se salvado ali de todos os problemas. Essa história também é uma referência a quadrinhos antigos do Batman, especificamente da história World Finest Comics número 30, escrito pelo Bill Finger, publicado em 1947. Inclusive no canal tem um vídeo dedicado a falar de como a moeda gigante chegou na Batcaverna, de onde vem este item. Nós temos referência às vezes ao Duas Caras, ao Penny Plunder, então nós temos aí algumas coisas interessantes envolvendo este item. Mas aqui no universo Animated acaba sendo importante esse episódio especificamente para mostrar de onde vem a moeda. E a moeda seria importante mais para frente, inclusive em episódios da animação da Liga da Justiça. Temos a história do Pinguim, que envolve muitos pássaros, inclusive o Pinguim tem essa ligação forte com pássaros, que vem dos quadrinhos também. Mais pra frente, o Pinguim acaba mudando e ficando mais vinculado à questão de ser um mafioso, mas aqui nós estamos em outros 500. Quando nós temos o Batman, que na verdade é o Crocodilo, contando a história, ele faz referência à questão da Pedra Gigante. Isso aconteceu também em episódios anteriores, quando o Crocodilo tenta matar o Batman jogando uma pedra nele. Pra então terminar com a história do Coringa, mostrando então ali o personagem, um talk show improvisado tentando matar o Batman, né? Tem toda uma estética preto e branco, etc, de como se fosse um programa antigo de talk show. Dá pra você tirar um pouquinho de referência do que envolve, por exemplo, o Batman Cavaleiro das Trevas, com o Coringa naquele talk show lá, do suposto David Letterman, onde ele acaba matando todo mundo com os gases do riso. E aqui a gente tem uma coisa parecida nesse sentido, mas é quando a gente vê então a Mulher Gato aparecer ali pra ser capturada pelo próprio Coringa. E é nesses momentos que a gente vê alguns foreshadows aparecendo, quando o Coringa fala sobre o seu plano envolvendo a Mulher Gato. Primeiro, quando ele tá com o seu carteado ali, que ele acaba tirando 4 ases, nós vemos um Coringa. E ali nós temos 4 personagens, 4 vilões, Coringa, Duas Caras, Pinguim e Era Venenosa, e nós temos o Coringa, que na verdade aqui é o Batman disfarçado de crocodilo. É um foreshadow bem rápido, porque já acontece depois a revelação. E ao mesmo tempo, quando a gente vê ali os vilões horrorizados com o plano de matar a Mulher Gato, o único que não esboça uma reação de horror especificamente é o Crocodilo, porque o Batman sabe que existe algum plano tenebroso envolvendo o Coringa. E aí nós temos a revelação do Batman, que ele estava por trás de tudo o tempo inteiro, ele dando toda a cordinha pra galera acabar se enforcando todo mundo junto ali, né? E você também vê outras referências ao 2 envolvendo Duas Caras, quando ele acaba tirando 2 armas também. Enfim, o episódio se preocupa nos mínimos detalhes aqui em caracterizar cada um dos seus personagens. Então realmente acaba sendo um episódio que ele, não digo que destoa, mas entra em outra vertente aqui no que envolve então o trabalho com esses personagens, mas ao mesmo tempo trazendo tudo que envolve então aqui o antagonismo entre Batman e os seus vilões. É uma maneira diferente de você contar então aqui várias tramas que entrelaçam então as corriqueiras aventuras do Homem-Morcego. Esse aspecto de antologia, né, quando você tem um episódio trazendo várias histórias ao mesmo tempo, é uma coisa que aconteceria mais pra frente em outros episódios do Animated Series, como por exemplo aquele Contos do Cavaleiro das Trevas, que é mais pra frente no redesign, onde várias crianças acabam contando a sua perspectiva envolvendo o Batman, ou mesmo naquela animação Batman Gotham Knights, onde tem um episódio parecido nesse sentido. Você tem uma antologia onde um episódio é uma antologia com vários momentos do Batman. Veja só, tipo um Inception aqui. Mas aqui a gente vai nesse aspecto também, um episódio cheio de contos ali para você então entender um pouquinho das facetas que envolve os antagonistas e o próprio Homem-Morcego. Então para mim é um episódio muitíssimo importante que envolve a Animated Series, um daqueles que acaba sendo referência e faz parte do top 10, top 5 dos amigos, né? Na verdade, assim, para mim ele não entra no top 5, porque tem outros episódios que eu gosto mais, mas ainda assim é um episódio importantíssimo e clássico envolve o Animated Series, porque ele sabe contar a história aqui e ao mesmo tempo ele consegue humanizar um pouquinho os vilões que nós estamos acompanhando, dando um tempo, a gente vendo um pouquinho eles conversarem juntos, falarem sobre o Batman, teorizarem sobre o Homem-Morcego e etc. Então você vê um lado diferente aqui da galera não simplesmente arquitetando planos, mas interagindo e de certa maneira sendo amigos. Que é uma coisa que os vilões de vez em quando fazem, né? Os vilões do Batman, ou vilões da DC, vilões da Marvel, de qualquer mídia especificamente. Às vezes você vê os vilões se unirem para tentar então acabar com o protagonista, e aqui acontece isso. Mais pra frente você vai ver outro episódio nesse sentido também, que nós temos lá o julgamento do Batman
no Asilo Arkham. Mas um episódio muito bem escrito, muito bem feito, caracteriza muito bem os personagens, aumenta a lore do Batman aqui com aspectos importantes, explicações importantes. Episódio bem animado, bem dirigido também, então acaba sendo um episódio que eu não tenho o que reclamar. Aqui realmente nós temos a nata da nata do que envolve Batman The Animated Series. Agora eu quero saber, já assistiu esse episódio? Espero que você já tenha assistido, hein? Pra você não ter pego aqui o twist no final. E ao mesmo tempo, o que você acha dele? Algum ponto positivo a acrescentar? Pontos negativos também a acrescentar? Traga o seu comentário aqui embaixo, quero saber de você. E aproveite e veja outros vídeos do canal, como por exemplo playlist com as resenhas envolvendo Batman The Animated Series. Já são mais de 40 vídeos aí pra você assistir e comentar lá. Aproveite e deixa o emoji de morceguinho aqui pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.